Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação de número 130. Boa noite. É com você, Catira. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a todos. 20h43, estamos ao vivo aqui no canal Conexão 3005 para mais um projeto Iniciação. Aqui hoje programa de número 130. Professor Walter, eu e Carlos Nascimento. Bem-vindo, professor. Boa noite. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira. Boa noite, meu irmão Carlos Nascimento. Sejam todos bem-vindos. E boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui, né, no nosso encontro, justamente o nosso projeto Iniciação de todos os sábados, né? Que todos sejam bem-vindos. É uma grande alegria para nós estarmos aqui reunidos, né? Então, é muito importante. Este encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? A base é sempre duas bases fundamentais. Os ensinamentos da mestra Helena Petrolo Blavatsky e os ensinamentos do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza, e também usamos todos os ensinamentos, quando necessário, dos grandes instrutores da humanidade, através dos tempos e das civilizações. Então, o objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? Então, uma outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivendo nesse início do século XXI, início da Era de Aquários. Sempre lembrando aquilo que o nosso mestre, professor Henrique José de Souza, nos ensinou. O Brasil é o berço da nova civilização. Muito bem. Para que uma pessoa possa fazer o seu projeto de iniciação, é necessário que ela se filie a uma escola iniciática. Isso é o ensinamento dos grandes mestres. É necessário, não tem outro caminho. Então, a pessoa pode escolher a escola iniciática que quiser, né? Agora, uma coisa é certa. Se uma escola se diz iniciática, ela deve seguir rigidamente as indicações da ciência iniciática das idades. Não pode inventar nada. Não pode inventar nada. Tem que seguir rigidamente a ciência iniciática das idades. É isso? Muito bem. Então, aqui de nossa parte, nós convidamos aqueles que queiram vir fazer a iniciação, que venham para a eubiose, Sociedade Brasileira de Eubiose. Como é que a pessoa pode fazer? Simples. Ela entra numa ferramenta de busca da internet, e coloca lá Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer o site da eubiose. E nesse site tem um determinado lugar lá que ela pode encontrar, localizar todos os departamentos existentes no Brasil e no exterior. Então, ela tem que entrar em contato com o departamento e programar a sua participação no processo de iniciação. É claro que esse ano já não dá mais tempo, estamos já terminando o processo, né, do primeiro grau. Então, quem quiser iniciar, deve iniciar em janeiro do ano que vem. Mas é importante que a pessoa entre, importante e necessário, que ela entre em contato com o departamento, né? Lá no site tem o endereço, o telefone, e-mail, tudo lá, né? A pessoa entra em contato e vê o que ela deve fazer para fazer a sua inscrição, e etc, etc. Está tudo certinho, né? Devemos dizer que para entrar na eubiose é necessário fazer 5 graus. O primeiro grau é justamente o grau peregrino. Depois tem mais 4 graus, totalizando 5 graus. Totalizando esses 5 graus, a pessoa tem o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela pode assistir palestras internas, externas, participar de todos os eventos, né, externos e externos, pode ritualística, né, passa a frequentar a ritualística da série interna, né, e mais do que isso, ela tem a possibilidade e o direito, né, de ler e estudar as revelações, as cartas revelação do nosso querido professor Henrique José de Souza, que são milhares e milhares de páginas, né, para serem estudadas. Aí está, então, um caminho extraordinário
para aqueles que queiram vir para a eubiose, né? Muito bem. Devo dizer também, aqueles que não tiveram um departamento perto da sua cidade, ou na sua cidade, ou morarem longe de um departamento, tem uma alternativa, é fazer o curso essa iniciação pelo EAD, Ensino à Distância. Mas é necessário, então, que a pessoa entre em contato com um departamento que seja do seu estado, né? Próximo à sua cidade, né? No seu estado, é preferível, né? E entrar em contato com o departamento e ver quais as providências que ela deve tomar para receber as instruções dos ensinamentos através da internet. Então, o EAD dá o direito também à pessoa depois, futuramente, né? Depois de terminar esses estágios, tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, isso aí são a gente sempre dá essas informações para que a pessoa fique atenta, né, na questão do processo de iniciação. Muito bem, nós estamos aqui estudando progressivamente as indicações dadas pela mestra Helena Petrovna Blavatsky, né? E a última referência que nós abordamos foi justamente um estudo, foi relativamente a indicação que ela deu sobre a sociedade teosófica. É um assunto extremamente importante, muito amplo. A gente estuda e nunca para de tirar conclusões, aprender, etc. Né? Então, vamos continuar, então, a nossa abordagem a respeito desse assunto, indicado pela mestra Helena Petrovna Blavatsky. Então, havíamos parado num ponto e a sequência é a seguinte: escusado é dizer que a obra não é a doutrina secreta em sua totalidade. Assim Helena falava, né? Contém apenas um número selecionado de fragmentos dos seus princípios fundamentais, dando-se especial atenção a certos fatos com os quais diversos escritores se têm preocupado, desfigurando-os, porém ao ponto de retirar toda verossimilhança. Então, a HPB diz que muitos pseudo estudiosos das ciências iniciais das idades dá uma interpretação que não bate exatamente com a realidade cósmica. Né? Então, a HPP dá esse alerta, né? Porque a tal ponto que esses escritores podem desfigurar a sociedade, a ciência inicial das idades. Esse é o grande perigo, né? Desfigurar o conteúdo principal, né, fundamental dos ensinamentos da ciência iniciática das idades. Apesar disso, será talvez conveniente declarar, em termos inequívocos, que os ensinamentos consubstanciados nesses dois volumes, inicialmente Cosmogênese e Antropogênese, por mais incompletos e fragmentários que sejam, não pertencem exclusivamente nem à religião hindu, nem à de Zoroastro, nem à da Caldeia, nem à egípcia, e tampouco ao budismo, ao islamismo ou ao cristianismo. Olha que importante que a HPB nos deixa, né? A doutrina secreta é a essência de todas elas. Então, a gente vê que, através dos tempos, através das épocas, das civilizações, os mestres vão indicando os conhecimentos de acordo com a tônica da civilização no qual estão ensinando, né? E também de acordo com a época, né? Então, na verdade, a HPB diz que, na verdade, a doutrina secreta não é nenhuma nem outra ramo desses conhecimentos. Na verdade, ela é a essência, é a parte essencial. A doutrina secreta emite de si fulcros, raios. E esses raios, através dos mestres, vão sendo projetados nas diversas épocas, nas diversas civilizações, de acordo com a tônica do ciclo ou da civilização ao qual os ensinamentos estão sendo transmitidos. Né? E como os diferentes sistemas religiosos tiveram sua origem na doutrina secreta, veja bem, olha, diversos sistemas religiosos têm a sua origem na doutrina secreta. A KPB fala, trataremos de fazê-los retroagir, voltar
ao seu elemento original, de onde todos os mistérios e dogmas se desenvolveram, vindo a materializar-se. Isso significa, é necessário entender esse fato, que tudo vem de uma fonte primária. Tudo vem de uma fonte primária. O homem não faz nada, não cria nada. Ele apenas pode se comportar, essencialmente, como um veículo da consciência cósmica, um veículo dos ensinamentos cósmicos, né? Da lei cósmica justa e perfeita. Né? Então, nós vemos que a ciência secreta, né, a doutrina secreta, ela emite todos esses ramos e vão nascendo os diversos aspectos filosóficos, como dissemos, né, abordados na Índia, na Pérsia, no Egito, na Caldeia, no Tibete e assim por diante. Né? É bem provável, continua HPB, é bem provável que grande parte do público considere a obra como uma novela das mais extravagantes. Quem já ouviu alguma vez falar de livro de Dizian? Isso que acontece, né? E é isso mesmo que aconteceu. Muitos estudiosos disseram que a HPB escrevia coisas que não tinham nexo nenhum, porque ela não tinha uma biblioteca para consultar suficiente para lhe dar todos esses conhecimentos. Agora, esses seres não conseguiram entender o mecanismo pelo qual o HPB funcionava como veículo dos grandes instrutores. Então, ela tinha ao seu lado grandes instrutores, né, cósmicos que lhe transmitiam conhecimentos. E é claro que ela não precisaria ter uma biblioteca para consultar. Ela apenas servia de veículo. Então, por isso que muita gente diz que a HPB vivia na ilusão, inventava as coisas. Isso é para difamar a HPB, por falta de entendimento dos processos cósmicos de transmissão dos conhecimentos. Né? Então, aí que ela pergunta aqui, quem alguma vez ouviu falar nos livros de Dizian? Alguma vez falou isso? Ela falou isso no século XX. O Ocidente não sabia da existência disso. E hoje poucos sabem também, né? Porque, a verdade, poucos se interessam em se aprofundar na doutrina secreta. Né? Eles ficam na periferia, na superfície, no emocional, na personalidade, discutindo coisas sem valor. Agora, é necessário esse aprofundamento na doutrina secreta. E, veja bem, não é simplesmente o aprofundamento da doutrina secreta, é o aprofundamento na sua própria essência divina. Jesus falou, nos ensinou, vós sois deuses. Então, nós temos que mergulhar nessa consciência interna e descobrir todas as essências necessárias para o entendimento geral do processo cósmico de evolução. Né? Sem embargo, continua, está a escritora resolvida a assumir inteira responsabilidade por tudo quanto contém neste livro e ainda arrostar com a acusação de haver tudo inventado. Ela diz que ela assume toda a responsabilidade por aquilo que está escrito nos livros que ela publica e, evidentemente, não concorda com esse ponto de vista de que ela teria inventado tudo. Isso é bobagem, não é bobagem. Que há muitas deficiências, ela o sabe perfeitamente. Mas a única coisa que deseja, HPB, e solicita em favor da obra, é que, embora muito se afigure romântica, a sua tessitura lógica, a sua estruturação lógica, né? E a sua coerência confiram títulos a este novo Gênesis, que o põe ao nível, pelo menos, das hipóteses fecundas tão livremente aceitas pela ciência moderna. Então, é necessário, então, baseado nesse conhecimento, que a ciência acadêmica vá se adaptando à ciência iniciada das idades. Como é que isso acontece? Através de equipamentos, da evolução da matemática, da evolução dos processos de informática? Não, de jeito nenhum. Isso aí acontece. A ciência acadêmica deverá entrar no campo da ciência
esotérica à medida que os cientistas foram evoluindo, isso, forem se transformando a si mesmo e tornando-se veículos das consciências superiores. Quando um cientista vem à face da Terra fazer um trabalho, não é ele que faz, ele não inventa nada, ninguém inventa nada, tudo já existe no universo. Nós apenas somos veículos, portadores para a projeção desses arquétipos, desses padrões universais na face da Terra. Por isso que ela fala que é necessário que haja essa preocupação de levar a ciência ao ponto de um dia poder ser veículo da ciência iniciática das idades. A obra, ademais, a obra esotérica a qual se refere, que ele escreveu, merece ser considerada não porque invoque alguma autoridade dogmática, mas por se manter em íntima relação com os fatos da natureza e seguir as leis da uniformidade e da analogia. Olha só que importante que ela fala, né? Não, o fundamental daquilo que ela deixou nas suas obras não é justamente a invocação de uma autoridade dogmática, ou seja, algo que diz é assim e pronto. Não é assim. Os mestres não fazem isso. Os mestres não chegam para nós e dizem assim, é assim e ponto final. Não. O nosso mestre, inclusive, o professor Henrique de Souza, ele nos ensinou. Toda vez que o mestre nos mostra alguma coisa, nos ensina, nós temos que estudar, nos aprofundar, comparar os ensinamentos e tirar as nossas próprias conclusões. Isso é importante. O importante é tirar as próprias conclusões. Não seguir dogmas, dogmatismo e assim por diante. É isso? Mas ela diz que esses conhecimentos da ciência iniciada das idades têm uma relação com os fatos da natureza e seguem as leis da uniformidade e da analogia. O universo é absolutamente contextuado, estruturado dentro de leis cósmicas perfeitas, com uma uniformidade perfeita, e o sistema de analogia é fundamental. Aliás, devemos dizer que a eubiose, um dos mecanismos para o estudo dos conhecimentos superiores, utilizados e difundidos pela eubiose, é o processo da analogia. Eu vou citar um ponto importante. Eu vou citar um ponto importante aqui que me veio agora à cabeça, né? Se alguém me perguntar assim, olha, isso aí é um assunto muito importante, difícil de entender. Se alguém perguntar assim, Walter, você sabe o que é Deus? Quem é Deus? Eu digo, não sei. Isso eu falo abertamente. Eu não sei o que é Deus. O que é Deus? Então as pessoas vão perguntar, mas se você não entende o que é Deus, como é que você fala sobre Deus? Aí que está. Então pode dizer, se você não sabe o que é Deus, como é que você fala sobre Deus? Aí sim, eu uso e todos devem usar, conforme a eubiose, o processo da analogia. Tudo que existe no universo que nós estudamos é justo e perfeito. Isso a ciência iniciática nos demonstra. Analisando, meditando, a gente chega a isso. Ora, é claro que uma coisa justa e perfeita só pode ter origem numa fonte justa e perfeita. É Deus. Não é verdade? Eu não posso imaginar que a harmonia do universo, todo esse processo extraordinário da evolução das galáxias, dos sistemas solares, se deva a um simples acaso natural da ciência. Né? Não. Ela obedece, fundamentalmente, um processo cósmico justo e perfeito. Ora, somente uma coisa justa e perfeita só pode ter origem numa essência justa e perfeita. Aí, então, eu digo, por analogia, eu entendo, ou qualquer um pode entender, que Deus existe. Apesar de não entendermos a sua essência. Por quê? Porque ele emite raios, emite projeções de perfeição pelo universo todo. Então, por analogia, nós podemos entender a existência de Deus. E Jesus, então, nos falou, vós sois deuses. Quando nós começamos a entender isso,
nós entendemos a nossa essência divina. Passamos, através do autoconhecimento, a conhecer as coisas profundas da nossa natureza interna, né? A HPB, então, diz o seguinte: o objetivo desse trabalho pode ser assim expresso: demonstrar que a natureza não é uma aglomeração fortuita de átomos e assinar ao homem o lugar que por direito lhe compete no plano do universo. Então, assim a HPB diz: o universo não é uma casualidade. É o que o nosso mestre nos ensina, né? Nos ensinou. Nada acontece por acaso. Supor que toda essa organização universal das leis, e a ciência sabe que existem, as leis químicas são justas, elas funcionam exatamente, não se desviam de nada, não é isso? É por isso que existe o estudo das leis químicas, das leis da física, né? São coisas inamovíveis. Aquilo acontece porque existem leis rígidas que estabelecem os processos químicos, físicos, etc. É claro que nós temos que analisar que isso ocorre não por um acontecimento fortuito do universo, não. Isso vem de uma lei justa e perfeita. E essa lei justa e perfeita é a emanação de uma nem digo consciência, de uma essência superior, que é superior até aquilo que a gente entende por consciência. E devemos evitar que sejam desvirtuadas, a HPB fala, devemos evitar que sejam desvirtuadas as verdades arcaicas que constituem a base de todas as religiões. Todas as religiões têm uma base na ciência iniciática. Olha só. Né? Por mais erros que uma religião possa ter, não é a religião que erra, é o ser humano. Na verdade, a instituição ela é reflexo do ser humano. Se a instituição falha é por falha do ser humano. Então, é verdade, então, é importante, a HPB diz, que não se desvirtue as verdades fundamentais através da religião. E a religião sempre fez isso, né? Qualquer uma, eu não vou citar. Desde a antiguidade até agora, geralmente a religião acaba desvirtuando o conceito fundamental da existência do universo, da lei justa e perfeita. Por que desvirtua? Para realizar a satisfação dos interesses pessoais de seus dirigentes, da arrecadação monetária, e assim a gente sabe disso. Né? Então a HPB nos adverte que a religião não pode desvirtuar a base da qual ela teve origem. Isso é muito importante, né? Então, até certo ponto, a unidade fundamental que se acha na raiz de todas elas, manter intacta a verdade fundamental que está na base de todas as religiões. E, finalmente, mostrar que a ciência da civilização moderna jamais se aproximou do lado oculto da natureza. Olha o que a HPB fala. A ciência da civilização moderna jamais se aproximou do lado oculto da natureza. Bom, a gente sabe que em todo lugar, pela conceituação da ciência acadêmica, não se pode falar em Deus. É proibido falar em Deus. Não pode falar. Que as coisas têm uma origem divina, não. Tudo tem que ser provado numa mesa de laboratório, através das reações químicas, físicas. Isso tem um fundamento. Não vamos dizer que isso não tem um fundamento, porque uma lei física e química deve ser comprovada através de experiências científicas, mas é necessário ter uma noção íntima, profunda, de que tudo isso provém de uma fonte superior. Agora, esse conhecimento não vem através do conhecimento científico. A HPB fala, esse conhecimento não vem através do conhecimento científico, da ciência comum. Esse conhecimento vem através do autoconhecimento, através do aprofundamento da consciência na sua própria intimidade deífica. Isso é muito importante, né? Continua, então, HPB. Se isso for, de algum modo, conseguido, essa relação entre a ciência acadêmica e a ciência iniciática, né? A autora dar-se-á por satisfeita. Aí, né?
Ela disse que ela ficaria muito satisfeita se houvesse essa conjugação, essa harmonização entre a ciência acadêmica e a ciência iniciática. Aliás, quem deve se harmonizar é a ciência acadêmica, a ciência iniciática. Compete à ciência acadêmica trabalhar, ser instrumento das grandes consciências cósmicas e aliar-se, unir-se aos conhecimentos da ciência iniciática. Né? E a HPB diz que ela ficaria muito satisfeita que isso ocorra. É claro que isso está ocorrendo aos poucos. Não é isso? Hoje nós vemos a física quântica. Não é isso? A física quântica está se aproximando disso. Né? Bom, antes da física quântica, o próprio Einstein, né? Através da teoria da relatividade, né? Ele rompe com muitos preconceitos da terceira dimensão e passa para a quarta dimensão. É isso? Mas hoje a física quântica está dando enormes passos em direção do conhecimento profundo da ciência cósmica, né? Tanto que a física quântica afirma o seguinte: não há tempo nem espaço. O espaço e o tempo é zero. Isso é falado desde a antiguidade pela ciência iniciática, né? Assim, Buda falava, né? Não existe passado, presente e futuro. O que existe é o aqui e agora. O aqui e agora, né? Isso é importante, né? Então, ela diz que dar-se-á por muito satisfeita quando isso acontecer. É claro que isso vai acontecer agora, e já está acontecendo durante o terceiro milênio. O nosso mestre afirma que a nova civilização deverá ter início no ano 3005. Não é o apogeu da nova civilização, é o início de uma nova fase no comportamento humano, dentro de um processo de uma nova civilização. Isso não se dá por acaso, se dá através da transformação interna do ser humano, através do autoconhecimento. Né? Ela escreveu a serviço da humanidade. Isso, HPB. Deve ser julgado pela humanidade e as gerações futuras. Olha que importante. HPB deve ser julgada pela humanidade e pelas gerações futuras. Nas gerações futuras, com o desenvolvimento do autoconhecimento, os trabalhos de HPB terão reconhecimento mundial. Isso é inevitável. Isso é inevitável. Não reconhece tribunal de apelação inferior a esse. Está acostumada, HPB, está acostumada às injúrias e em contato diário com a calúnia, e encara a maledicência com um sorriso de silencioso desdém. Então, ela foi, como diz, dar essas informações aqui através da doutrina secreta, né? Ela sempre foi vítima da calúnia, da maledicência, né? Das injúrias, né? Dizendo que tudo que ela escrevia era bobagem, ela se inventava as coisas. Foi uma coisa... E outras coisas que eu nem posso mencionar aqui, porque é muito pesado, né? Muito pesado relacionado com algumas coisas que atacavam a parte moral de HPB, né? A parte moral, a moralidade de HPB. Foi uma perseguição tremenda. Aliás, não é de hoje que isso acontece, né? Todos os grandes mestres são perseguidos através da história. Olha, existe um planeta no universo chamado Terra, no qual a humanidade crucificou um anjo. Essa é a grande verdade. Existe um planeta chamado Terra, no qual a sua humanidade crucificou um anjo. É isso? Isso aconteceu? É possível a gente entender isso? Seres humanos crucificarem um anjo celestial? Mas isso acontece até hoje. Sempre aconteceu e acontece até hoje. Se Jesus viesse hoje, se fosse por hipótese, se ele nascesse hoje, se encarnasse num corpo físico para realizar algum trabalho, ele sofreria as mesmas perseguições. Não da crucificação, mas da perseguição, da calúnia. Ele seria preso por falar coisas que não estão conectadas com a realidade cósmica, que não estão conectadas com a natureza infame que a natureza humana declara, né, existir. Então, isso aí, mas ela diz que ela vê toda essa calúnia e perseguição com um malicioso sorriso
de silencioso desdém. Ou seja, ela diz que ela não tomava nem conhecimento disso, né, porque não valia a pena. Muito bem. Então, continuando aqui este apanhado, né, essas apreciações a respeito do trabalho extraordinário de Helena Petrovna Blavatsky, né, nós vemos aqui o prefácio da terceira edição. A terceira edição, justamente, da Doutrina Secreta, isso teve um prefácio muito importante, né? Ao preparar esta edição para ser impressa, isso está na terceira edição, hein? Procuramos corrigir alguns pormenores de pouca importância no que respeita à forma literária, sem tocar de leve que fosse nos assuntos de mais elevado alcance. Então, aí está, a terceira edição foi dito dessa maneira, né? Os editores, evidentemente, consertaram defeitos que existiam na primeira e segunda edição, mas sem tocar na essência dos assuntos deixados por Helena Blavatsky. Isso não. Os assuntos são intocáveis. A forma de expressar esses assuntos, através da linguagem, através da distribuição no livro, é uma coisa, mas a essência dos conhecimentos foi deixada intocável. Se a nova edição viesse à luz ainda em vida de Helena Petrovna Blavatsky, sem dúvida que ela teria corrigido e ampliado consideravelmente. Que tal coisa não houvesse acontecido é uma das muitas grandes perdas ocasionadas pela grande perda. Blavatsky teve dificuldades para realizar a primeira edição. Primeiro que ela não falava fluentemente o inglês. Ela não falava. Ela não falava fluentemente o inglês. Então, ela tinha dificuldade nesse ponto. Ela teve que ter o apoio de linguistas, né, de experts, de pessoas que entendessem a língua inglesa, para justamente adaptar de uma forma bastante acadêmica, né, aquilo que elas estavam ensinando. Né? Mas, é claro que corrigiram-se, nessa terceira edição, corrigiram-se frases obscuras devido ao imperfeito conhecimento do inglês. Veja bem, o imperfeito conhecimento do inglês originou, então, a necessidade de uma revisão mais completa nas edições posteriores da Doutrina Secreta. Né? Comprovou-se a maior parte das citações e as referências foram consignadas com exatidão. Tarefa sobremodo penosa, pois nas primeiras edições as referências constataram, não raro, de forma imprecisa. Adotou-se então um sistema uniforme para a transliteração, para a nova observação das palavras sânscritas. Então foi reavalidado isso, as palavras sânscritas, né? Com relação à tradução das palavras sânscritas. Eu quero dizer que as novas edições de livros não declaram o fato de que o primeiro seja ruim. Não é isso. Mas há necessariamente, todo escritor sabe disso, que ele faz o primeiro livro, primeira edição, depois a segunda edição vai sair melhor, a terceira melhor ainda, e à medida que ele vai reeditando, ele vai aperfeiçoando a maneira de escrever, a maneira de distribuir os assuntos. Isso faz parte da literatura. A literatura é impressionante essa questão, né? Repudiando a forma geralmente preferida pelos orientalistas do Ocidente, como passível de induzir em erro o leitor, damos as consoantes que não existem no alfabeto inglês, combinações capazes de exprimir aproximadamente os respectivos valores sonoros, e sinalamos com todo cuidado as quantidades sobre as vogais sempre que necessário. Então, ela diz, essa edição diz que é muito difícil fazer a conjugação, não é isso? Da linguagem que tínhamos, né? O inglês é a linguagem universal, do inglês com aquelas entoações dadas nas palavras de origem da Índia e do Egito, assim por diante. Existe uma dificuldade muito grande, né? Então, é necessário que na edição se tome muito cuidado para não desvirtuar o fundamental ensinado pelos mestres em épocas passadas. Né? Em alguns casos,
fizemos incorporar notas ao texto, mas usando de bastante parcimônia, e somente quando aquelas, evidentemente, podiam integrá-lo. Então, houve uma preocupação muito grande de fazer observações, né, relativamente ao que estava sendo exposto, mas sem deturpar o fundamental. Isso é importante. Sem deturpar o fundamental. O que a religião faz, né? Normalmente, a religião deturpa o fundamental e passa a ensinar algo oposto. A gente vê, né, que tem religiões que se dizem cristãs, mas não seguem nada, não praticam o cristianismo. É isso? Existem religiões que, eu não vou citar nomes, que citam o Cristo como algo extraordinário, mas praticam coisas absolutamente contrárias e tornando-se agentes na forma do anticristo. Isso é muito comum a gente ver isso no Ocidente, né? Acrescentamos ainda, com relação à terceira edição, um índice minucioso para ajudar os estudantes e o fizemos constar de volume separado, a fim de facilitar as buscas, né? Então está a informação. Devemos dizer que essas observações que nós acabamos de passar a respeito da produção da terceira edição tem uma data, Londres, 1893. 2 anos após da saída de HPB da face da Terra. Ela morreu em 1891. Isso. Nasceu em 1831. Ela não fez nem 60 anos. Ela morreu com 59 anos. Ela ia ainda fazer 60 anos. Né? Morreu com 59. Mas ela padeceu muito para fazer esse trabalho. Ela trabalhava dia e noite, dormia muito pouco. E ainda era assediada por caluniadores. Né? Isso é muito importante, essa questão. Né? Devemos dizer agora, já levando esse fato para 1938, hein? Então, falamos fatos relacionados à terceira edição, justamente em 1893. Agora caminhamos justamente para 1938, relacionada à 4ª edição da Doutrina Secreta. A 4ª edição, veja bem. Agora, então, a 4ª edição se refere a esse trabalho da seguinte maneira, olha que importante. Para comemorar o 50º da publicação de A Doutrina Secreta, ficou esclarecido que seria promovida em Adyar, que foi onde se localizou a Sociedade de Teosofia, né, na Índia, seria promovida em Adyar uma nova e completa edição em 6 volumes, de fácil manuseio, tornando a obra acessível ao grande público, a um preço bem reduzido, praticamente o preço de custo. Essa foi a preocupação, então, da 4ª edição. Aumentar a quantidade de volumes, evidentemente, produzindo edições mais fáceis de serem lidas, né? Com distribuição mais adequada dos assuntos e também com custos baixos. Isso é muito importante, né? Geralmente, os livros muito grandes são caríssimos, né? E a população, de maneira geral, não tem condições de comprar esses livros, né? Então, naquela época, em 1938, eles publicaram livros bem modernizados e a custos baixos. Graças à Fundação Blavatsky, foi formada uma fundação, né? Fundação Blavatsky, a organização que tem por objetivo difundir e divulgar os grandes ensinamentos da teosofia, foi possível a realização do empreendimento, assim como o preparo de outras publicações da literatura teosófica. Aqui ficam os nossos agradecimentos. Então, os agradecimentos à Fundação Blavatsky e todos aqueles que colaboraram nesse processo. Isso estamos nos referindo a fatos ocorridos em 1938. Tudo bem? Só em Adyar podia levar-se a termo essa edição de A Doutrina Secreta. E isso porque, além de indispensável concurso da experiência dos membros mais versados em teosofia e na história da sociedade teosófica, havia necessidade de frequentes consultas aos arquivos da sociedade
onde se conservam os elementos originais, a que se devia recorrer para o necessário confronto dos textos impressos com os manuscritos de cartas e para a certeza da feitura de uma edição o mais possível conforme as intenções originais de Blavatsky. Isso é muito importante, né? Manter, apesar das novas edições, a preocupação foi sempre manter o conteúdo original de Blavatsky, sem alterar nada. De Blavatsky, não, dos ensinamentos dos grandes mestres que utilizaram Blavatsky como veículo para a difusão desses conhecimentos. A edição, de qualquer modo, não estaria completa se não abrangesse aquela parte que foi considerada como o terceiro volume, e que certas pessoas, elaborando em erro, julgavam não pertencer propriamente à obra de Blavatsky. Devemos dizer que a Doutrina Secreta, nos dias de hoje, são 6 volumes. Né? Então, aqui a história nos diz que eram 2 volumes, inicialmente. Aí passaram a ser 6 volumes. Atualmente são 6 volumes que estão à venda aí nas livrarias. Existem provas internas de que esse terceiro volume inclui boa quantidade de matéria que ela preparou para ulterior publicação, achando-se em adiar as cópias dos manuscritos originais com a letra da Condessa de Westmeister e possivelmente a de outros auxiliares. Então, foi uma informação importante, né? E foi incluído também ensinamentos de Blavatsky que ficaram sobrando e foram incluídos nesses novos volumes, né? Então, aumentou-se ainda mais a capacidade, o conteúdo desses volumes publicados, né? A fim de facilitar o estudo monumental dessa obra, julgamos de interesse acrescentar o seguinte: como foi escrita a Doutrina Secreta, compilação dos anais e registro da sociedade. HPB, Blavatsky, sinopse da sua vida. É o que nós vamos ver a seguir. HPB e o sinopse da sua vida, o resumo da sua vida. Né? E também nos volumes consta uma bibliografia e um glossário resumido. Também existe uma publicação de HPB, é justamente o glossário teosófico, que todos devem ler, porque são justamente um livro dedicado a analisar os termos derivados do sânscrito, derivados da Índia, do Egito, etc., termos muito importantes relacionados à ciência iniciática. Né? Glossário teosófico, aí está uma importante informação para todos os estudiosos. Os índices foram revistos. Para o 5º volume, elaborou-se mais um índice inteiramente novo. Incluiu-se em cada volume, à guisa de referência, os nomes de várias obras científicas e de outros livros. Então, aí o responsável por essa 4ª edição, chamado George Arundel, presidente da Sociedade Teosófica em 1938, né, ele disse o seguinte: sinto-me particularmente feliz em ver o meu mandato de presidente assinalado com a republicação da obra, que contém a mais importante revelação da eterna sabedoria nos tempos modernos, assim posta ao alcance de todos, e manifesto a minha gratidão a quantos contribuíram para tornar possível esta realidade. Continua então George Arundel. Desejo muito especialmente agradecer um dos maiores estudantes de doutrina secreta, a grande autoridade na matéria, a senhora Josephine Ransom, por haver se consagrado com toda a sua alma à supervisão dos trabalhos durante considerável espaço de tempo. Sem ela, não teria vindo a lume a nova edição. Coube-lhe o exame atento e cuidadoso das mínimas particularidades, de modo que cada palavra de cada página fosse o mais possível a vera expressão da sua eminente autora. Isso é muito importante, manter o livro, né, com absolutamente conectado com aquilo que Blavatsky deixou escrito, né, sem alteração nenhuma. Né. A senhora Ransom desempenhou com maestria a tarefa de difundir, em uma das edições, de 1808 a 1993, assim, absolutamente nada se perdeu na edição de 1888. Na edição de 1888, né, que foi a original. Né? E, ao mesmo tempo, certas transposições, ditadas por conveniência de leituras e que constitui a principal diferença entre as duas edições,
foram fielmente observadas na edição de Adyar. Deste modo, a edição de Adyar, na Índia, representa, em verdade, 2 edições em uma. Faltaríamos o nosso dever para os leitores de A Doutrina Secreta se deixássemos em silêncio a cooperação dedicada à inteligência inteligente de 2 maiores discípulos de HPB, Anne Besant e Mead, G.R.S. Mead. Foram 2 discípulos de HPB. Né? A senhora Ransom contou ainda no seu trabalho de maior responsabilidade com a ajuda de numerosos estudantes. Numerosos estudantes colaboraram nesse trabalho, um trabalho em conjunto. Né? A todos eles também, eles dão os sinceros agradecimentos. O preparo geral e revisão foram orientados e dirigidos pela senhora Ransom, assistida pelos senhores Ramsay e Sidney Ransom. Então, ele dá uma série de referências, né, de pessoas que colaboraram com nessa edição. Né? Então, assim, foi assim, no quartel-general da Sociedade Teosófica, o verdadeiro lar de Helena Petrovna Blavatsky. Então, foi em Adyar que surgiu toda aquela questão. Isso não deveria ter acontecido. Vamos dizer, isso não deveria ter acontecido. Esse processo todo que nós estamos lendo aqui deveria ter acontecido nos Estados Unidos. Mas Blavatsky foi tão perseguida, tão injuriada, tão caluniada, né, tão ferida, que ela não teve outra alternativa senão transferir tudo para Adyar, na Índia. E lá, até hoje, está o fundamento da sociedade teosófica, está em Adyar, na Índia. Mas o nosso mestre disse que não devia ter acontecido isso. Tudo isso deveria ter sido feito nos Estados Unidos, porque era a missão da América fazer esse processo. Estados Unidos fazendo o processo de HPB e o Brasil fazendo o processo de ensinamento deixado por Henrique José de Souza, pelo professor Henrique José de Souza. Mas isso não aconteceu. Então, o nosso mestre disse que foi algo imperdoável. É claro que isso aí gera um karma imenso para a humanidade, ou para aqueles que cometeram essas barbaridades com Helena Blavatsky. Né? Então, foi assim que no quartel-general da Sociedade Teosófica, o verdadeiro lar de Helena Blavatsky, onde ainda se respira a fragrância da irradiante atmosfera que ela criou, e onde se sente o influxo de sua admirável obra, que demos início à presente reencarnação daquele forte jorro espiritual, produto da atividade criadora dos 2 fundadores ocultos da Sociedade Teosófica, né? E de sua principal colaboradora no mundo externo. Obra que recebeu forma definitiva em 1888 com a Doutrina Secreta. Então, aí está. Então, é dito aqui nessa edição, pela influência do segundo Logos, eles criaram em 1875 a Sociedade Teosófica. Pela influência do terceiro Logos, eles infundiram em 1888 a vida, Doutrina Secreta. Em 1893, essa vida foi renovada. Em 1938, opera-se mais uma renovação. Portanto, Helena Petrovna Blavatsky sempre será considerada como aquele ser de quem, sob a inspiração dos fundadores ocultos, emanou a vida que há de um dia construir um mundo inteiramente novo. Isso é importante. A obra de Blavatsky constitui o fundamento para a criação de um mundo inteiramente novo. Eu digo a obra de Blavatsky, mas Blavatsky diz que a obra não é dela, é dos mestres, ela foi veículo. Então, mas somente ela poderia fazer isso. Somente ela, por isso que a lei escolheu Blavatsky. Somente ela poderia fazer esse trabalho com a sua constituição espiritual. Né? Somente ela poderia fazer, naquele instante, esse trabalho grandioso. Mas é claro que isso aí nos indica, através dessa 4ª edição, que isso aí deve constituir a base para um novo mundo, um mundo inteiramente novo. Né? No exercício de seu apostolado, Blavatsky foi perseguida e caluniada, mas tempo virá em que ela será conhecida pelo que realmente foi, um portador da luz na nova era. Isso é evidente. Nós sabemos que
os conhecimentos que Blavatsky trouxe eram totalmente ocultos, contidos na Índia, no Tibete. E ela trouxe isso a lume, trouxe isso para a humanidade. É isso? Nunca ninguém fez isso antes. Ela trouxe esse conhecimento inteiro como veículo da divindade, ela trouxe todo esse conhecimento. Isso mudou completamente o perfil do entendimento dos estudiosos. Antigamente, os estudiosos pouco iam para a Índia e para o Egito, etc. Eles tinham ideias bastante abstratas a esse respeito. A partir da publicação das obras de Blavatsky, os estudiosos começaram a se aprofundar mais nesses estudos, e muitos foram à Índia, muitos foram a vários locais onde emanam esses conhecimentos. Isso aí trouxe, evidentemente, uma grande influência para o desenvolvimento do mundo ocidental. Devemos dizer que o mundo ocidental é a base para o início de uma nova civilização. Isso, ensinamento do professor Henrique José de Souza. É no Ocidente que deverá surgir a nova civilização. Iniciou-se na Europa, foi transportada para as Américas e, especificamente, está concentrada agora no Brasil. O nosso mestre, ele afirmou, o Brasil é o berço da nova civilização. Devemos entender que a HPB fez um trabalho grandioso a respeito da difusão desses conhecimentos, né? Um trabalho que depois redundou na doutrina secreta, em 6 volumes, né? Mas de outras obras também, Isis sem véu, em 3 volumes, e outros livros que ele escreveu, né? Mas devemos salientar que num dos livros, no primeiro livro da Cosmogênese, né? Num determinado ponto, Helena Petrovna-Blavatsky deixou escrito o seguinte, que no século XX apareceria um ser de enorme envergadura espiritual que haveria de traduzir esses conhecimentos para a época atual. Isso ela não falou o nome do professor Henrique de Souza, mas entendemos exatamente que ela queria se referir ao trabalho do nosso mestre. O nosso mestre teve a capacidade espiritual, por ser também um veículo dos grandes mestres ascensionados, né, de trazer a obra da KPB para o conhecimento comum, né, da humanidade. E outra coisa importante, ele tem um poder de síntese. O nosso mestre pega todo esse ensinamento de Blavatsky e dá uma tônica sintética. Tanto que ele nos dá uma visão do terceiro milênio. É isso. Ele pega toda a obra de Blavatsky, né, dá essa noção de que o Ocidente é a base da existência de uma nova civilização, é isso? E empurra isso, né? Dá um impulso nesse conhecimento e ele fala do terceiro milênio, que é a era do Avatara Maitreya, né? E justamente o Brasil é a pátria do Avatara Maitreya. E aqui deverá surgir realmente as bases de uma nova civilização. Isso é muito importante para o entendimento de tudo isso, né? Muito bem. Tem muito assunto. O assunto é muito vasto, a gente podia ficar aqui falando horas e mais horas, né? Vamos ver agora aqui uma parte que é justamente que compõe este estudo, né, das publicações, das edições mais recentes justamente da doutrina secreta, justamente a sinopse da sua vida, um resumo de sua vida. Nós já tivemos a oportunidade de falar, inclusive tem aí, podem procurar na YouTube, né, uma sequência de 6 apresentações sobre a vida de Blavatsky. Mas nunca é pouco se falar sobre Blavatsky. E aqui nós vamos falar um resumo da sua vida, para a gente meditar e tirar conclusões importantes a esse respeito. Helena Petrovna Blavatsky foi uma das figuras mais notáveis do mundo no final do século XIX, nos últimos 25 anos, né? No último quartel do século XIX, ou seja, nos últimos 25 anos do século XIX. Ela abalou e desafiou de tal modo as correntes ortodoxas da religião, da ciência, da filosofia e da psicologia, que é impossível ficar ignorada. Ela abalou realmente, ela trouxe um abalo sistêmico em todo esse conhecimento.
Foi uma verdadeira iconoclasta, quer dizer, derrubadora de ídolos, falsos ídolos, né? Destruidora de falsos ídolos, ao rasgar e fazer em pedaços os véus que encobriam a realidade. Mas, porque estivesse a maioria presa às exterioridades convencionais, tornou-se o alvo de ataques e injúrias, pela coragem e ousadia de trazer à luz do dia aquilo que era blasfêmia revelar. Lenta, mas seguramente, os anos se encarregaram de fazer-lhe justiça. Apesar de todas as investidas, considerava-se feliz por trabalhar a serviço da humanidade e deu prova de sabedoria ao deixar que as futuras gerações julgassem a sua magnífica obra. Então, isso aí é muito importante. Helena Petor Blavatsky nasceu prematuramente à meia-noite de 30 para 31 de julho, 12 de agosto pelo calendário russo, de 1831. Em 1831. Ela nasceu prematuramente, somente em julho, 31 de julho de 1831. Então, lenta. Tão estranhos foram os incidentes ocorridos na hora do seu nascimento e por ocasião do seu batismo, que serviçais da família lhe predisseram uma existência cheia de tribulações. Pessoas que trabalhavam ali, perto dela, na família dela, perceberam que ela teria uma vida bastante agitada e cheia de problemas com a humanidade, né? Helena foi uma criança voluntariosa. Ela trabalhava muito. Ela tinha uma vontade muito grande de trabalhar pelas coisas, né? Oriunda de uma linhagem tradicional de homens e mulheres influentes e poderosos. Ela tinha uma descendência dinástica, né? A história dos seus antepassados é a história mesma da Rússia. Séculos atrás, os nômades eslavos erravam através da Europa Central e Oriental. Devemos que, para ser mais fiéis à questão, Blavatsky nasceu na Croácia, né? Hoje nós conhecemos o país Croácia, foi lá que ela nasceu, né? Que fazia parte da Rússia, mas agora é independente e temos lá aquele conflito todo, né? Séculos atrás, os nômades eslavos erravam através da Europa Central e Oriental. Tinham formas de governos próprias, mas quando se estabeleceram em Novgorod, fracionaram em feudos que se desviaram entre si, não sendo possível chegar a uma conciliação. Chamaram em seu auxílio Rurik, chefe de uma das tribos errantes de russos, homens do norte ou escandinavos, que andavam à cata de mercado e procurando entender o seu domínio. Rurik, um ser daquela época, né, veio e organizou em Novgorod o primeiro governo civil, que se constituiu em um centro opulento do comércio com o Oriente e Ocidente. Foi ele o primeiro soberano e reinou pelo espaço de 15 anos, esse Rurik. Durante a sua vida, o filho Igor e o sobrinho Oleg consolidaram-lhe o domínio no oeste e no sul. Kiev tornou-se um grande principado, e aquele que o governava era virtualmente o soberano da Rússia. Ao longo dos séculos, os descendentes de Rurik ampliaram suas conquistas e a sua autoridade sobre todo o país, né? Aí tem uma série de informações históricas, né? Eu não vou entrar em contato em detalhes aqui, porque é muito extenso, né? E que fugiria um pouco do nosso objetivo aqui, né? Que é falar sobre a ciência iniciática, né? Vê-se, pois, que a família de Helena Blavatsky pertencia à classe superior, dinástica, né? Da Rússia, com tradição e dignidade a preservar, sendo conhecida em toda a Europa. Helena era uma rebelde e, desde a infância, sempre manifestou desprezo pelas convenções, o que não a impedia de compreender que as suas ações não deviam molestar a família, nem ferir-lhe a honra. Seu pai, o capitão Peter Hahn, descendia de uma família estirpe dos cruzados de Mecklenburg
e Rottenham, em virtude de, aos 11 anos de idade, haver perdido a mãe, mulher inteligente e devotada à literatura, Helena passou a adolescência em companhia de seus avós, em um antigo e vasto solar, na cidade de Saratov, que abrigava muitos membros da família e grande número de criados e servidores, por ser o seu avô Fadef, governador da sua província de Saratov. Então, a gente vê que a família de HPV era muito importante, né? Tem uma descendência dinástica e tinha um importante ações na política. Muito bem. No próximo encontro, nós vamos continuar a analisar aqui a vida de HPV, isso, a sinopse, a vida é muito extensa, né? A sinopse, o resumo de HPV, vamos continuar analisando, e depois, em seguida, nós vamos entrar com um outro conhecimento a respeito da eubiose, fazendo uma síntese, uma coligação entre o trabalho de Helena Blavatsky e o trabalho da eubiose através do professor Henrique de Souza. Então, esse é o nosso intento, né? Fazer um estudo sintético. O mais importante é entender como as coisas funcionam. Como as coisas funcionam. Então, como as coisas se processaram no mundo, como está se dando esse conhecimento. Então, é por isso que nós vamos seguir esse conhecimento. Terminar a sinopse da vida de Blavatsky e depois entrar com uma parte seguinte, analisando justamente a sociedade brasileira e biose e fazendo as conexões existentes entre o trabalho do professor Henrique de Souza e os trabalhos de Helena Petrovna Blavatsky. Portanto, essa finalização dessa primeira parte do nosso programa, e eu passo, então, a palavra ao nosso irmão Carlos Nascimento, né, para o prosseguimento do assunto. Muito bom, professor. E à medida que o senhor foi falando, né, a gente foi aqui imaginando, né, como foi esse trabalho de tradução, né, e hoje todos os livros da Helena Blavatsky, né, traduzido para o português, né, e tudo isso é muito interessante. E eu queria lembrar também, professor, que ela nasceu na Ucrânia, né, capital Kiev. Exatamente, Ucrânia, atual Ucrânia. Ucrânia. Isso, Ucrânia na capital Kiev, que na época dela acho que tinha o nome de Rússia, né? E hoje o apelido carinhoso é a Pequena Rússia, né? Ela fazia parte do território, mas depois ela se desligou, né? Isso. E hoje está lá aquele conflito lá, né? Isso. E o interessante também, professor, é que as pessoas, os seres iluminados, eles nascem tudo a 0 hora, né? Helena Blavatsky, o nosso mestre Henrique José de Souza, o Cristo, né? Jesus Cristo, tudo nasce à meia-noite, a 0 hora. Exatamente, é uma característica interessante. Né? Isso aí é muito interessante, né? E até seres que vêm dar importantes contribuições para a humanidade, né? Não são considerados mestres, mas grandes instrutores e condutores da humanidade, nascem à meia-noite. Essa observação sua é muito importante. Gilberto, você tem alguma colocação para fazer? Oi, Carlos, só dar um recadinho para o pessoal que está conectado aqui no chat, né? Tem bastante pergunta do pessoal já participando, mas pedir aos que estão participando que mandem, né? Deixem o like, não esqueça de dar o like aí na transmissão, no vídeo, né? Ajuda aqui no nosso desempenho aqui no canal. Se não for inscrito ainda no canal, se inscreva, isso é importante para receber todas as atualizações. Vale lembrar que nós estamos chegando no final do ano. O professor comentou aí a respeito do grau peregrino, né, que tem na eubiose, que começa geralmente no começo do ano. Então, assim, acompanhando aqui a nossa programação e tá pensando, né, aí de repente de começar, de conhecer. Hoje o programa é o número de 130. Tem muito material interessante que dá para você estudar, dá para voltar nos programas, dá para assistir bastante coisa. Não é o grau peregrino, né? Mas assim são temas
que dão a introdução, que dão a base, que deixam aí a pessoa familiarizada, né, com a linguagem, com os temas, e é bastante interessante. Então, a gente está aí no começo do mês de novembro. Se a pessoa for começar o peregrino em janeiro, né, por exemplo, tem bastante tempo aí para assistir alguns vídeos, rever alguns programas, tem bastante material bem interessante. Então, fica aí a dica também, né? E qualquer dúvida que tenha, pode deixar aqui embaixo no vídeo, o professor lê todas as mensagens, ele responde tudo que é deixado aqui no nosso canal. E repetindo, tivemos recentemente um programa especial, aliás, uma série de 6 programas, onde o professor Walter fez aí uma série especial falando do professor Henrique José de Souza. Tem aqui no canal uma playlist. Então, para quem ainda não viu, eles estão organizados na sequência, numa lista só. Depois que acabar aqui o programa, vai estar fixado no primeiro comentário aqui do vídeo, vai estar um link. Você clica no link, você já vai direto lá para essa playlist que tem os 6 vídeos na sequência. Você pode pegar desde o primeiro, segundo, terceiro, tá os 6 vídeos lá. Então, vale muito a pena, tanto para quem ainda não conhece e para quem já conhece, para quem já é da eubiose, já estudou, né, essa matéria. Tem muita coisa para a gente rememorar, muita novidade também, muita coisa boa. Vale muito a pena, recomendo. É isso, Carlos. Muito bom, professor. Eu vou passar aqui para as perguntas. A Eliana Teixeira, ela coloca: a função de um mestre não é ensinar, converter, doutrinar, mas lançar luz sobre dimensões além de nossas percepções sensoriais e de nosso drama psicológico, sobre a natureza de nossa existência. Exatamente, a nossa irmã Eliana falou, é perfeita a observação dela. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, a esse tema, ele se referiu da seguinte maneira: o mestre indica o caminho, o discípulo segue sozinho esse caminho até que, finalmente, ele encontra o mestre dentro de si mesmo. Ou seja, mais profundamente, ele encontra Deus dentro de si mesmo. A divindade, né? É o autoconhecimento. Então, na verdade, que coisa interessante é o seguinte, né? Veja bem, pode até parecer um absurdo, né? Mas um mestre pode ensinar a verdade para alguém? Nenhum mestre pode ensinar a verdade para alguém. Como é que uma consciência vai entender a verdade? Através do autoconhecimento. Cada consciência tem que penetrar na sua própria consciência deífica e entender a verdade por si mesmo. Não existe ninguém que possa ensinar a verdade para outro. A gente sabe, está no Evangelho, durante o julgamento de Jesus o Cristo, durante aquele caminho de sacrifício de Jesus o Cristo, né? Ele estava diante de Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos perguntou para Jesus o Cristo: afinal, o que é a verdade? No Evangelho está dito que Jesus ficou em silêncio. O que ele podia fazer para Pilatos? Como que ele podia ensinar a verdade para Pilatos? Pilatos que teria que conhecer. Se já não conheceu, já faz 2000 anos, né? Já deve ter evoluído o suficiente para entender, né? Ele estava ali fazendo uma função, ele tinha uma função a ser realizada, né? Cósmica, né? Como um veículo necessário para aquele acontecimento, né? Mas então Jesus ficou calado. Jesus nada respondeu. Eu, pessoalmente, eu nunca li isso, eu, pessoalmente, tirei as minhas conclusões. Vocês podem concordar ou discordar. A conclusão que eu tirei a respeito desse comportamento de Jesus diante de Pilatos, não respondendo, é como se ele respondesse para Pilatos: você quer conhecer a verdade? Então vá atrás dela. E um dia vocês vão se encontrar. Lao Tse falou isso. O grande Lao Tse, ele falou isso. É isso.
Eu estou em busca da verdade e a verdade está em busca de mim. E eu tenho a certeza que um dia nós nos encontraremos. Lao Tse falava. Então, cada um tem que ver a própria verdade dentro de si. Por isso que Jesus falou assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? Agora a gente pergunta, o que é a verdade? O que é conhecer a verdade? O que é a verdade realmente? A verdade é o nosso Deus interno. Essa é a grande verdade, é o Deus que existe dentro de nós. Por isso que Jesus ensinava, isso está nos evangelhos, que o nosso caminho é a volta à casa do Pai. A volta à casa do Pai. Ou seja, a volta da projeção da mônada ao primeiro trono e o entendimento da sua própria natureza interna. Então, é claro, a nossa irmã Liliana está absolutamente correta. A função do mestre não é ensinar, é mostrar o caminho. Mostrar o caminho, jogar a luz, e o discípulo tem que ter a capacidade de analisar, compreender, meditar, e o nosso mestre diz, tirar as suas próprias conclusões. Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A religião não fala isso. O que é conhecer a verdade? Conhecer a verdade é conhecer o Deus que existe dentro de nós. E Jesus falou que, conhecendo Deus, a verdade, nós nos libertaremos. Nós nos libertamos. Ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vamos libertar do quê? Essa é a grande pergunta. Nós vamos nos libertar do quê? Nós nos libertamos de nós mesmos. A grande liberdade é nos libertar de nós mesmos, da nossa personalidade. Então, parabéns para a nossa irmã Eliana. Muito bom, professor. Ela tem uma outra colocação. A única solução para os males que afligem toda a humanidade é a autotransformação. Exatamente. O único caminho é o autoconhecimento. Não há outro. Não há outro. É o autoconhecimento. Não é verdade? Não há um outro caminho político, social, governamental que possa produzir isso, né? Aliás, Platão e Aristóteles, né? Platão falava Aristóteles também, e derivado do conhecimento de Sócrates, né? Que a grande função do Estado não é produzir riquezas, nem produzir, conquistar territórios, nem fazer guerra. A grande função do Estado é a parte moral, a parte ética. A grande função, segundo, olha, Sócrates, Platão, Aristóteles, a grande função do Estado é produzir justamente o avanço ético da consciência humana. Eles falavam exatamente essa questão do autotransformação, do autoconhecimento. É isso que vai transformar a humanidade. Não adianta tentar transformar a humanidade por outros caminhos. Não adianta. Cada um tem que se transformar a si mesmo. O dia que todos se transformarem a si mesmo, então nós teremos uma humanidade feliz, convivendo com a lei cósmica justa e perfeita. Então, por isso que lá no tempo de Delfos, nos tempos antigos, hoje não existe nada escrito, mas os antigos diziam que estava escrito no frontispício do templo, né? Na parte frontal do templo, estava escrito assim, conhecereis a verdade e conhecereis a verdade e os deuses. Ou melhor, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Vamos repetir? No frontispício do templo, estava escrito assim, conhece-te a ti mesmo e conhecereis a verdade e os deuses. Conhecereis o universo e os deuses. Isso é muito importante. E o conhecimento da verdade é a autotransformação. Então, a única maneira de realizarmos essa transformação é justamente a transformação de cada ser humano. Isso aí, na eubiose, significa o caminho para a sinarquia. Um dia, qualquer hora, nós vamos entrar numa palestra para falar sobre sinarquia. É isso? Justamente o sistema de convivência das pessoas no futuro, na nova civilização, será constituído por um sistema chamado sinarquia. Agora, a sinarquia só pode ser desenvolvida através da autotransformação.
Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli coloca o seguinte: são duas perguntas que eu vou passar para o senhor. Acho que a aflição está ligada ao tempo cronológico, ontem ou amanhã, pois agora, provavelmente, não estamos aflitos. Por isso, o agora significa o fim dos tempos, né? Existe também o tempo psicológico. Exemplo, se eu tivesse feito uma faculdade hoje, estaria melhor? Ou somente vou melhorar depois que eu terminar a faculdade? O nosso irmão Bazelli, isso é uma ilusão, né? A pessoa dizer assim que se ela fizer uma faculdade vai ser melhor para ela, é ilusório. Não é verdade? Eu não estou desprezando a faculdade. Não estou desprezando a faculdade. É importante que uma pessoa se forme numa faculdade, tire um diploma, mas isso não dá para ela o autoconhecimento. Faculdade, universidades não promovem o autoconhecimento do indivíduo. Esse é o grande problema do ensino. O ensino futuramente, num certo tempo do terceiro milênio, e eu espero que seja breve, eu acredito que isso só vai acontecer depois do ano de 500 anos, a partir de agora. As universidades passarão a trabalhar no sentido da transformação interna do ser humano. A faculdade não faz isso hoje, né? O indivíduo faz uma faculdade e ele entra do mesmo jeito que entrou, e até pior. Ele pode sair até pior. Agora, no futuro, não. A faculdade vai dar, baseado na ciência inicial das idades, vai dar instrução, vai informar ao aluno o processo pelo qual ele deve desenvolver a capacidade do autoconhecimento. É isso? Então, a faculdade, no futuro, deverá servir como uma função de maestria, né? De indicar o caminho para a autotransformação. É claro que a faculdade vai dar conhecimentos, né? Mas os conhecimentos que a faculdade dá são informações. O sujeito vai fazer uma faculdade, ele vai adquirir informações. E informação, simplesmente, não é autoconhecimento. Não é verdade? Não é autoconhecimento. Tanto que Sócrates era analfabeto. É isso? Sócrates era analfabeto e foi considerado o homem mais sábio de Atenas naquela época, e era analfabeto. É isso? Como é que um sujeito analfabeto podia ser um sábio? Porque não há coligação entre sabedoria e faculdade. O sujeito pode ser sábio e fazer uma faculdade, ou fazer uma faculdade e ser sábio, se ele se autotransformar. Mas não há vínculo nenhum em fazer uma faculdade para ter sabedoria. E fazer faculdade também não modifica o estado espiritual do indivíduo. Fazer uma faculdade não modifica o estado espiritual do indivíduo. Modifica o estado de convivência social, monetária, etc., né? Mas o que dá realmente a mudança estrutural é o autoconhecimento. Então, aí está o Guilherme Guazelli Neto também falando uma informação muito importante. Muito bom, professor. Ele também coloca o seguinte: HPB comentou sobre JHS quando percebeu que sua missão falhou? Não, vamos falar o seguinte, vamos deixar bem claro. HPB não falhou. Não, ela não falhou. Ela fez tudo direitinho, conforme a lei. Ela fez tudo direitinho. O que aconteceu é que a civilização, a sociedade na qual ela estava imersa, não aceitou os ensinamentos dela e a crucificou moralmente. Ela foi crucificada moralmente. Agora, o que ela devia fazer? Ela fez o que tinha que fazer. O professor disse que não devia ter acontecido isso. O ideal seria ela continuar nos Estados Unidos e fundar a Sociedade Teosófica lá, porque o processo é ocidental. O processo de transformação para a nova civilização é um processo ocidental. Ela não falhou. Ela teve que abandonar os Estados Unidos, ir para Adiar e continuar o processo de desenvolvimento da Sociedade Teosófica, né? Mas podia pôr novamente a pergunta anteriormente, por favor, Carlos, do nosso irmão Guazelli? Por favor. Ele falou de HPB. HPB comentou sobre JHS quando percebeu que sua missão falhou? A HPB não falhou. Nós vimos aí todos esses relatos que nós vimos aqui, nesses prefácios dos livros dela,
a HPB foi perfeita, ela foi perfeita dentro das suas possibilidades. Né? Agora, a sua missão não falhou, não falhou. O que falhou, a falha foi da comunidade na qual ela estava vivendo. Esses falharam. E responderão, estão respondendo e responderão por uma questão kármica. Né? Isso está no karma e terão que responder por isso. Né? Agora, é claro que a HPB sabia que alguém deveria continuar o trabalho dela. E o nosso mestre afirma, o nosso mestre continua o trabalho da HPB, dando uma nova visão de mundo de maneira sintética e ampliando esses conhecimentos, dando uma visão geral. Né? Quando a gente estuda os ensinamentos do nosso mestre, nós entendemos como as coisas funcionam. Olha que importante. Nós entendemos o funcionamento do universo, uma coisa fantástica. Então, a HPB sentia, e isso foi, claro que isso foi revelado para ela pelos mestres, né? Que existiria um ser que teria a função de fazer esse trabalho de condução desse conhecimento através do terceiro milênio. E é o que o nosso professor Henrique de Souza fez, né? Está fazendo, né? Ele continua fazendo, né? A transmissão desse conhecimento através do terceiro milênio. Então, a HPB não falhou. Ela transmitiu conhecimento, mas ela teve que necessariamente ir para Dhyar na Índia, não é isso? A Sociedade Teosofia está aí presente até hoje, e o nosso mestre fez um trabalho extraordinário durante o século XX. E o nosso mestre afirma que outros mestres virão, isso ele deixou nas suas revelações. Outros mestres renascerão no século XX, trazendo conhecimentos essenciais para a humanidade. Nós sabemos hoje, na informática, né, no YouTube, em diversos meios de comunicação, a gente vê frequentemente as pessoas falando em quinta dimensão, que a Terra está passando para a quinta dimensão. Esse é o caminho, na verdade. O nosso mestre deixou esse conhecimento bastante expresso, é isso? O surgimento da quinta dimensão. E ele deixou bem expresso o seguinte: quem não estiver preparado para a quinta dimensão será enviado para globos mais primitivos. Isso é revelação do mestre, Henrique de Souza. Então, e os espíritas dizem, afirmam isso, né? Que o planeta Terra está deixando de ser um planeta de expiação para ser um planeta de regeneração. Então, ele extingue-se no planeta Terra a influência da terceira e quarta dimensão e passa a influência da quinta dimensão. E é isso que o nosso mestre afirma. Veja bem que interessante, o nosso mestre diz que no ano 3005, Agartha virá para a face da Terra. Veja, Agartha virá para a face da Terra. O que significa isso? Os seres agartinos virão para a face da Terra? Não. O nosso mestre diz que a vibração espiritual dos seres humanos estará em consonância com os seres agartinos. Então, isso vai haver uma agregação, um intercâmbio muito forte entre os seres humanos na face da Terra e os seres dos mundos internos. Não é simplesmente os seres virem para a face da Terra. O ser humano tem que ter uma frequência vibratória compatível com a Agartha para haver uma harmonização entre os mundos internos e a face da Terra, a fim de surgir uma nova civilização. Muito bom, professor. O J.L. Ribeiro, ele coloca o seguinte: a função dos avatares foi religar o ser humano ao Criador, mas o homem não entendeu e criou as religiões? Exatamente. Avatara, veja bem, avatara. Veja, o nosso mestre deixou essa definição. Avatara significa a descida da lei. Na verdade, não existem avataras. Né? Muita gente diz, fulano foi avatara, fulano é avatara. Não. Avatara é a descida da lei. Agora, a lei escolhe um instrumento, um veículo. A lei escolhe um instrumento, um veículo. E ela, então, desce sobre aquele instrumento e dá as devidas ensinamentos para uma determinada época, uma determinada civilização e assim por diante. É claro que o ser humano não entende isso até hoje. Não é que não entendeu, não entende até hoje. E as religiões foram formadas. Mas, normalmente, a instituição da religião não corresponde aos fundamentos que foram instituídos no início. Toda religião é assim, tem falhas.
Isso. O budismo teve essa falha, né? O catolicismo teve essa falha, né? No Egito teve essa falha, né? Os seres humanos não entendem aquilo que a divindade nos fornece através do processo da avatareação e acabam distorcendo, acabam criando movimentos distorcidos que eles chamam de religiões. Mas, na verdade, religião vem do termo grego não, do latino, Latino. religare. Religare quer dizer religamento. Então, fazer religião é fazer o seu religamento com a divindade, ou seja, é autoconhecimento, conhecer a si mesmo. Até hoje isso não acontece. Nós vemos hoje religiões praticando, religiões não, instituições religiosas praticando barbaridades. Nós vemos, inclusive, membros das religiões falando coisas absurdas, praticando barbaridades. É por isso que eu mesmo disse, né, hoje no nosso encontro, né, que se Jesus o Cristo viesse na face da terra viver novamente, fisicamente, ele seria perseguido, caluniado, preso, não é isso? Difamado, não é isso? Porque a humanidade, em termo geral, estou dizendo em termo geral, não está preparada para esse momento. Né? Mas a lei cósmica justa e perfeita vai dando solução para esse problema através da lei. Agora, devemos sempre lembrar que a lei cósmica justa e perfeita age através do amor e do perdão. Não é verdade? Quando eu falei que aqueles que não estiverem prontos para a nova civilização, eu falei não, nosso mestre falou, aqueles que não estiverem preparados para a nova civilização serão levados para mundos mais inferiores que a Terra e serão levados através do amor e do perdão. Não é verdade? Deus não castiga, Deus dá novas oportunidades. Então, é claro que o homem, em qualquer lugar que ele estiver na sua vida, com o tempo ele vai entendendo. E, inevitavelmente, a evolução acontece. É inevitável. Pode ser através do sofrimento ou não, mas a evolução ocorre inevitavelmente, porque é o plano universal do universo, é esse, a evolução em direção da consciência superior. Muito bom, professor. A Patrícia Almeida, ela coloca o seguinte: final do século XIX foi um período muito iluminado. Nasceram muitos avatares que deixaram um imenso legado para a humanidade. Sim, exatamente. O século XIX foi muito rico, né? Eu devo dizer assim, o século XIX foi rico não só na parte da ciência acadêmica, na ciência esotérica, mas também na arte, na literatura. Né? Nunca houve na história da humanidade isso, né? Grandes musicistas, grandes compositores, né? Beethoven, né? O Beethoven falava isso. O Beethoven ele falava isso. Ele dizia assim: quem faz as músicas não sou eu escuto essa música vem de Deus. Ele falava isso. Eu escuto essa música me é posta na cabeça por intermédio de Deus. Não sou eu quem faz a música. E outros tantos, né? Compositores, etc. E na filosofia também, grandes seres. Né? É claro que isso aí é um processo de avatarização, ou seja, descida da lei. É necessário que hajam veículos adequados para que esta propagação do conhecimento se processe para a face da Terra. Então, a nossa irmã Patrícia realmente relembrou muito bem final do século XIX. E devemos relembrar que no foco desse ensinamento, da descida desse conhecimento, está um grande ser do além a caixa, chamado Saint-Germain. Saint-Germain, que tem uma ação muito grande nesse processo de transformação da humanidade com relação à descida de conhecimentos para a evolução do ser humano, rumo à sua transformação interna. Né? Muito bom, professor. Eu vou dar uma pausa para verificar, para passar os recados. O senhor verifica se tem alguma pergunta? Isso, que o senhor queira fazer. Então, aqui no canal Conexão 3005, toda terça-feira nós temos a nossa roda de conversa, tá?
E terça-feira agora, o canal Conexão 3005 tem como tema Camões, 500 anos do seu nascimento, né? 1524. Nós estamos em 2024, 500 anos do nascimento de Camões. Poeta e escritor épico, tá? Então, será nessa próxima terça-feira, dia 5 de novembro de 2024, no mesmo horário, às 20h40. E quem falará sobre o Camões é o Arthur Alonso Novelli. Ele é lá da Espanha, né, na região da Galícia, e o nosso querido Lázaro José. O Lázaro é multidinâmico, inclusive ele é escritor, poeta, ele é da região lá do sul de Minas, Pontalete, né, onde nasceu a nossa mãe Helena. Então, ele vai falar também, dar o depoimento dele sobre Camões. Os mediadores serão eu, Carlos Antônio do Nascimento, e a Daniela Troncoso. Lembrando que a gente não tem a data do dia preciso do nascimento de Camões, mas a gente sabe, tem registro que foi em 1524. Então, fazendo 500 anos, a gente vai falar sobre Camões, né, porque ele que deu início, né, à formação do idioma português, porque até então o idioma português era como se fosse um dialeto na Península Ibérica, né? E ele que coloca o idioma português na categoria de idioma, de língua, né? Então, vamos prestigiar, o tema é interessante e tem muita ligação com a gente aqui no Brasil, que a gente tem domínio do idioma português, da língua portuguesa. Então, prestigie, será na próxima terça-feira, dia 5 de novembro, no mesmo horário, às 20h40. Eu quero falar também sobre o Espaço Shakti de Nova Era, né, que é um centro de terapias holística. A sua matriz fica lá na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver passando por São Lourenço, o endereço está aí. Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Paulo. Para mais informações, temos o telefone e WhatsApp, prefixo 35, o telefone é 997566874, o endereço aí do Instagram, @Shakti Nova Era. Então, professor, era isso? O senhor viu alguma coisa? Tem aqui o Guilherme Gazelo Neto, ele faz duas informações bastante interessantes. Né? Nikola Tesla nasceu a 0 hora sob os raios de uma tempestade. Isso, sobre os raios, isso. Eu ia falar, acabei me esquecendo disso. E o Gazelle é maravilhoso, ele traz ideias fantásticas. Então, ele nasceu a 0 hora, realmente, sob uma tempestade imensa, né? E ele diz assim, acho que Da Vinci também. Não sei, não tem na história se Da Vinci não tem essa notícia. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu faço uma ligação, isso é a minha ligação que eu faço através dos meus estudos, né? Uma ligação entre Da Vinci e Nikola Tesla. Né? Da Vinci foi um ser que viveu, ele trazia coisas 500 anos antes da sua época, né? Foi um gênio, né? Agora, eu digo sempre assim, o Nikola Tesla é o Da Vinci do século XX, 19 e 20, né? É o Da Vinci moderno, né? O Nikola Tesla é o Da Vinci moderno. Eu quero dizer também que quando o professor nasceu, no momento que o professor nasceu, houve a erupção do vulcão Krakatoa, né? Isso também. Então, o nosso mestre diz que quando nasce um ser que vem fazer um trabalho essencial para a humanidade, as forças da natureza contrárias a isso reagem, né? Então, houve realmente a explosão do vulcão de Krakatoa, que não foi por acaso. Nada acontece por acaso. Então, essas tormentas acontecem realmente por ação de elementais, dirigido por seres que são contrários à evolução. E o nosso mestre, na vida toda, ele teve que enfrentar isso, né? Ele foi caluniado, perseguido, atormentado durante a vida toda, né? Então, as forças das sombras sempre estiveram prontos para destruí-lo. Isso, o nosso mestre, né? Isso quem estiver na biose vai estudar a fundo, de fato, né? Mas os grandes iluminados, seres superiores, davam proteção para ele, né? Para que ele pudesse executar o seu trabalho. Então, aí, parabéns ao Guilherme Gazelo Neto por essas informações. Muito bom, professor.
Bom, a gente já estourou o horário, o pessoal está agradecendo, Eliana Teixeira, gratidão, grandes são os compartilhamentos, com os que compartilham conhecimento, proporcionando reflexão importante aos buscadores. A Ana Cristina Curti Vitar, né? Boa noite, lá de Juiz de Fora. O Guilherme Guazelli perguntou... não, isso daqui no último programa, a gente tem falado que muitas cidades da Europa estão com taxa de natalidade baixa, professor. E ele, não sei se tem alguma ligação com o que o senhor falou. Bom, eu devo dizer o seguinte, eu não saberia responder exatamente sem um estudo mais profundo, né? Agora, eu respondo da seguinte maneira, nada acontece por acaso, né? Essa baixa natalidade deve ter alguma relação com o processo de evolução da humanidade. Algo está acontecendo, né? E por vezes não, quase sempre não entendemos exatamente por se tratar de ações da lei cósmica justa e perfeita. É isso que eu podia falar. Então, como a gente estourou um pouco o horário, eu quero agradecer o professor Walter pelo conhecimento trazido aqui para a gente hoje, agradecer a todos que participaram do programa, que prestigiaram, lembrando que o programa fica lá gravado no YouTube, quem não puder assistir hoje, visite, né, no YouTube o canal Conexão 3005, porque tem vários programas lá registrados e muito bons. E sempre deixa o seu like lá, tá, para vocês receberem informação sobre o canal Conexão 3005. Boa noite a todos, bom final de sábado, bom domingo e terça-feira. Prestigie nossa roda de conversa e até sábado que vem no nosso próximo encontro. Boa noite. É com você, Gilberto. Isso aí, Carlos. Boa noite a todos. Bom finalzinho aí de sábado para todo mundo. Um bom descanso para quem vai descansar. Um bom divertimento para quem vai se divertir. Bom domingo e até o próximo programa para todo mundo. Boa noite, professor. Boa noite, irmão Gilberto Catira, irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui. Foi uma felicidade muito grande estarmos juntos, né? E estaremos aqui sábado novamente para continuar a nossa caminhada, né? No processo de iniciação, né? Tudo bem? Então, luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.